Olá meu povo, minha pova, estamos aqui para falar em mais um vídeo sobre House of the Dragon, a Casa do Dragão, a série. E no vídeo de hoje, gente, vou trazer um tema bem delicado, que não é fácil ser o Viserys. Gente, o rei da Casa do Dragão, o pai da Rhaenyra, não teve uma vida muito fácil não. Apesar que o seu reinado foi conhecido como um reinado bom, um reinado que não teve guerra, um reinado de bons frutos, vamos dizer assim, bons frutos, né? Vocês acham que o rei Viserys foi um bom rei ou foi um rei mau? Então me contem aqui embaixo nos comentários. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, tem uma playlist só de vídeos de House of the Dragon e envia pra alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Lembrando que esses relatos que eu vou trazer nesse vídeo são relatos trazidos nos livros apenas, tá bom? Algumas coisas a série mostrou, mas eu vou me focar mais no que o livro falou, alguns fatos importantes, em datas importantes pro rei Viserys. Então vamos lá. O rei Viserys, que nasceu no ano de 77 e era filho do Baelon Targaryen e Alyssa Targaryen, que era sua esposa e irmã, ambos netos do rei Jaehaerys, que é o rei velho, ou o rei sábio, que é aquele rei que apareceu no primeiro episódio lá no Conselho de 101 da primeira temporada de House of the Dragon. Bom, em 77, como eu falei, o Viserys nasceu e o Septon Bart, que é uma das pessoas que narra o livro, o descreveu como um menino, um rapaz rechonchudo e agradável, que ria mais do que qualquer outra criança, outro bebê, que já viu, e que mamava com tanta vontade que secou o leite da ama de leite. Em 84, sua mãe, Alyssa, teve uma nova gestação, que seria o seu terceiro filho, e aí ela veio a falecer logo em seguida, depois desse bebê, ou seja, o rei Viserys perdeu sua mãe bem jovenzinho ainda. E aí fala que em 93, ele, com 16 anos, reivindicou Balerion, que é o dragão maior, mais forte, mais poderoso desse período, em Westeros, e é o dragão negro. Então, o terror negro, aliás, que é o dragão que foi o dragão da conquista, que era o dragão do rei Aegon, o conquistador, Aegon I. Bom, no livro fala que menos de um ano depois, ou seja, o homem não ficou nem um ano, que ele deu apenas 3 voltas na região ali da Fortaleza Vermelha, com Balerion veio de arrasta pra cima. Bom, quem não sabe, o Balerion, ele é um dragão já muito velho, mas há alguns anos antes, ele teve uma montadora que ele acabou sumindo com ela por quase um ano, ou foi por um ano, e aí quando ele voltou, a montadora estava toda cheia de feridas, toda perebenta e veio a falecer, e o Balerion também voltou muito machucado. Estima-se que eles devem ter ido para a antiga Valíria, para o que sobrou da Valíria, e é um lugar como meio que tóxico, né? Então, ninguém pode viver lá, é um lugar que se tornou inóspito. Então, dizem que ele foi para lá e que ele voltou assim. Então, quando ele voltou dessa visitinha lá à antiga Valíria, ele ficou muito mal, nunca mais se recuperou, nunca mais foi o mesmo. E ele, nesse período aí do rei Viserys, ele já tinha mais de 200 anos. Então, o Viserys só teve um ano de dragão. Olha que tristeza. Se eu fosse Viserys, eu tinha tentado reivindicar outro dragão, né, gente? Como assim um rei de Targaryen e não vai ter um dragão? Eu teria tentado reivindicar outro, mas enfim. O pobre do Viserys é azarado, mas enfim. Bora lá. E aí, logo depois que ele reivindicou o dragão e Balerion foi de arrasta, em 93, ele se casou com a prima dele, que é a Aemma Arryn. Bom, em 97, ele teve a princesa Rhaenyra, sua primeira filha, e em 101, foi o Conselho de 101 que aconteceu lá no primeiro episódio da primeira temporada da série, ele tomou o lugar da prima dele. Antes desse Conselho de 101, já tinha acontecido uma possível sucessão do trono, que ele era um predileto. Só que ainda restava uma outra pessoa viva, que era o último filho do rei Jaehaerys. E aí, até então, essa questão que foi levantada, antes ainda o rei Viserys já era bem pequenininho, já é uma situação chata, constrangedora. Já pensou você ficar naquela tensão, aquele clima de bosta, de você estar competindo com sua prima por um trono? Então, coitado, eu acho que ele deve ter sentido esse peso. E aí, passou os anos, o filho morreu, o último filho que tinha, né, suposto pro trono morreu, e aí o rei Jaehaerys fez esse Conselho de 101, e aí ele roubou o lugar da prima Rhaenys. Prima essa que também está na série, a rainha que nunca foi. Bom, e aí depois disso, ele nem era o filho mais velho na fila de sucessão, porque ele era o neto. Então a Rhaenys, ela teria privilégios, assim, de estar na frente. Mas, enfim, acho que ele ficou mal com essa situação. E aí, depois disso, ele com 26 anos se tornou rei e sua esposa teve vários abortos. Gente, esse homem é, coitado, um azarado, porque é muita tragédia atrás de tragédia na vida dele. Pois bem, em 105 ele ficou viúvo, que foi o parto lá que a esposa dele veio a falecer, que aconteceu até no primeiro episódio da temporada. E aí
Nunca mais ele pegou outro dragão, como eu falei, nem tinha mais vontade das justas, né? O livro fala, eu não lembro muito bem o que é justas, mas eu acho que era aqueles duelinhos que eles faziam nas festas, que tinha aquele, uma vara comprida lá, que você botava a armadura e ficava brincando lá de espetar outro. As justas era isso, tá? Então ele não tinha mais gosto pra justas, pra caçadas, pra esgrima, e enquanto o príncipe Daemon se destacava em todas as atividades e parecia ser tudo que o irmão não era. O príncipe Daemon, no caso, era magro e firme, um guerreiro famoso, ágil, ousado, mais do que um pouco perigoso, ou seja, praticamente o oposto do Viserys. Então acredito que isso também tenha tido um peso muito forte na vida do Viserys, que não é fácil e ainda vai piorar. Bom, e resumindo, o Daemon, como a gente viu na série, né, era doido. Então ele não teve muita sorte com o irmão também não, né. Ele tinha um amor pelo irmão dele, mas o irmão dele era meio galé da cuca. Bom, e aí na série, como a gente viu, e o livro também elucidou isso muito bem, foi muito manipulado pelo Otto Hightower, ou seja, era meio inocente, vamos dizer assim, muito fácil manipulado, né. Pegou a amiga da filha, a melhor amiga da filha, porque assim como no livro e na série, elas eram na infância mais próximas, elas, apesar de terem uma maior diferença de idade, porque no livro, a Rhaenyra, ela tinha acho que 9 anos, quando o pai dela casou com a Alicent, e a Alicent tinha 17, mas mesmo assim elas eram muito próximas, então pegou a amiga da filha, cara, andou muito mal, e o que acabou afastando também a filha dele um pouco dele, né, mas enfim, a filha dele, rebelde, não queria casar de jeito nenhum a Rhaenyra, assim no livro como na série, a gente viu isso na série, então deu um pouquinho de trabalho também a Rhaenyra. Meteu a louca lá com o tio Daemon, a Rhaenyra, aquelas histórias que eu já gravei um vídeo aqui sobre esse rolê aí da Rhaenyra com o tio Daemon, o que é mostrado nos livros. E aí, a Rhaenyra deu um pouco de trabalho em relação a isso também, que não queria se casar de jeito nenhum, enfim. Ele vivia se cortando no trono, coitado. Ô, homem, pá, ter uma vidinha assim lascada. Tanto que na série a gente vê os vira e mexe ali machucado, com ferida, e os Mace lá correndo, não sei o que, enfim, balado forte, né? Aí ele sofria também de uma variante de lepra. O livro ele traz como que ele tem gota. Gota é uma doença assim muito antiga que eu acho que é um pouco diferente do que a série trouxe. Gota, eu ouvi dizer que dá muitas dores na articulação e tal, mas em todo período dele no livro, ele é retratado como um homem gordo. E na série vai ficando cada vez mais magro, cada vez mais doente. Então acredito que a série trouxe mais problemas nos quais o livro relatou, mas tem uma página que eu tirei algumas informações desse vídeo, que é o Wiki de Gelo e Fogo, onde são dois pessoas que são ali próximas do George R. R. Martin, que escrevem e alimentam essa Wikipédia desse universo de Game of Thrones. Então esses relatos que estão nessa Wikipédia são verdadeiros e são revisados pelo George R. R. Martin. E aí fala bem assim que as feridas dele não cicatrizavam direito, que o sangue não coagulava, tornando seu corpo repleto de feridas e crostas podres de carne. Inicialmente ele perdera os dedos da mão esquerda e ao se cortar no trono de ferro, algo que acontecia com frequência, até chegar ao ponto que seu braço foi cortado fora por completo. Não sei se aqui, não sei, né, mas isso é o relato do Wiki Gelo e Fogo, tá? Geralmente ele possuía criados para tratar esses ferimentos, incluindo o próprio mestre Maelys, né, que é o mestre dele lá nesse período, mas todos os esforços foram em vão. Perto do fim de sua vida, Viserys ficara extremamente magro e desnutrido, necessitando de leite de papoula para acalmar suas dores. Ele também perdera o olho direito e muitos dos seus cabelos prateados, para tapar a forma grotesca de seu rosto que ficara sem o olho. Ele usava uma máscara dourada, que isso a série trouxe muito bem esse retrato que está descrito nesse wiki, em eventos formais, né, como aquele jantar lá tenebroso, que eu falei já um vídeo sobre isso também. E para se locomover, ele dependia de uma muleta, ou até mesmo que fosse carregado por criados em sua cadeira. Ou seja, além de todas essas tretas, de tudo paralelo, os netos brigando, a questão da Rhaenyra tendo lá os bastardos, o reino todo ele tendo que calar a boca do reino todo pra não falar desse assunto de bastardia, a Alicent enchendo os pataquados do ouvido do homem, a rixa dela, da Alicent, com a Rhaenyra, filha dele, duas mulheres que ele amava, mas que viviam brigando, o homem ficava cada vez mais doente, e de certo, né, eu acho que tudo isso em volta dele, da vida dele, que não foi nada fácil, acho que ajudou também ele a adoecer mais rápido, né? Mesmo assim, com essas tretas todas, tem uma cena aqui que eu vou mostrar aqui nessa hora que eu tive a ideia desse título desse vídeo, que eu falei, não é fácil ser o Viserys. No casamento da Rhaenyra, quando ainda não tinha aquela divisão formada e clara dos pretos e dos verdes, a rainha Alicent, ela era casada com Targaryen, logo ela passava a ser uma Targaryen, a usar as roupas e as cores da bandeira Targaryen, que é vermelho e preto e dourado. Então, nesse casamento da Rhaenyra, que ela já tá pistola,
ela vai e me entra de verde, toda de verde. Gente, isso é uma afronta muito grande, muito grave ao rei. E o rei fez o quê? Assim como pra todo mundo, pro Daemon, pra Rhaenyra, pra Alicent, pro Otto, pra todo mundo, ele passou o pano, passou a mão na cabeça, fingiu que nada aconteceu. Na Bíblia, por muito menos, a rainha Vashti, que era a rainha lá do rei Xerxes, da Pérsia, foi morta, porque ela entrou na sala lá do conselho do rei sem ser convidada. Isso era uma afronta e ela foi morta por isso, porque é uma audácia você contrariar a vontade do rei, né? E a rainha Alicent faz isso no casamento, a gente não foi nem numa hora de um conselho, uma reuniãozinha assim no pequeno conselho, não. Foi numa festa grande com um monte de casa ali. E aí nessa cena, eu vou até botar o vídeo aqui pra vocês, que todo mundo fica assim olhando e comentando: oh, essas são as cores do farol de Hightower, ou seja, é as cores da casa dela. E é ali que eu acredito que começa essa divisão bem clara do lado negro e do lado verde. Bom, apesar dessas tretas todas, o rei ainda reinou muito tempo. O reinado dele durou, se eu não me engano, 26 ou 29 anos, e ele morreu em 129 DC com 53 anos de vida. Ou seja, sofrida a vida dele, né? Durou foi muito, né? Tinha que escrever assim na lápide dele: aguentou muito, ainda foi simpático, né? E uma pausa para enaltecer a atuação de milhões do Paddy Considine, que é o Viserys na série. E uma curiosidade que o George R. R. Martin disse é que o personagem ficou melhor ainda do que nas versões originais dos livros. Uma pena que essa atuação de milhões não rendeu nenhum Grammy, nenhum título, nenhum prêmio. E aí, me conta, vocês acham que foi fácil a vida do Viserys? Como que vocês avaliam o reinado dele? Porque, é claro, ele ama todas as pessoas dali que têm os seus defeitos, suas particularidades, como o irmão, a esposa e a filha, mas ele passou muito pano, né, pra muitas atitudes erradas. Você acha que ele passou pano demais? Acha que foi de menos? Como que você avaliaria esse reinado? Enfim, deixa aqui abaixo nos comentários, já curte o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar e se inscreve aqui no canal pra poder me ajudar a divulgar ainda mais esses vídeos sobre House of the Dragon. E já saiu a segunda temporada de House of the Dragon, a Casa do Dragão, e o próximo vídeo já vai ser comentando as diferenças do livro entre o primeiro episódio da segunda temporada. Beijos, tchau!